Oi gente, meu nome é Eduardo, mas vocês podem me chamar de Dudari. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho pra vocês de como foi a minha redação do Enem do ano passado, em 2022. Eu passei o ano inteiro me programando pra redação do Enem. Só que eu não estudava muito a redação durante o ano. Então, quando chegou na semana do Enem, eu pensei, vou fazer a minha redação coringa. Que é basicamente o que, gente? É tipo você se programar pra qualquer assunto. Tipo aqui pra minha redação coringa do ano passado. Eu fiz com o meu professor da redação do meu cursinho. E é tipo assim, é uma redação que você usa pra qualquer tema que seja. Seja educação, saúde, tecnologia, é uma redação que ela precisa caber em qualquer tema. E aí foi isso mais ou menos o que eu tive em mente quando chegou na semana do primeiro dia, né? Que é linguagens e redação. E aí eu fiz essa redação com ele. Tipo, quando chegou, eu acho que uma semana antes, ele falou que a gente podia enviar uma redação coringa pra ele, que ele ia analisar e dar uma nota. E aí, nessa redação, ele deu a nota 1000, que no caso, eu usei essa redação coringa em dois eixos diferentes. Eu acho que foi saúde e educação. E aí, ele corrigiu as duas redações no mesmo modelo da redação coringa, né? Tipo, eu peguei a minha redação coringa e eu encaixei em 2 temas e mandei pra ele corrigir. E aí ele corrigiu e deu 1000 em uma e 980 em outra. E aí eu pensei, então ela tá excelente, então eu vou usar ela. E aí o que é que eu fiz? Como eu já tinha feito, tipo, toda a redação do ano passado, eu tirava acima de 900, eu achei que já tava de boas. Eu não precisava estudar tanto redação assim. Não era, tipo, o meu ponto fraco. Realmente, meu ponto fraco era natureza e matemática, que no caso é o segundo dia, né? E aí eu pensei, então eu vou pegar essa redação coringa e vou meio que aperfeiçoar, tipo, analisar e coisar. Porque eu sempre tive uma parte bem importante, gente. Desde 2021, eu tenho o meu modelo de redação. Então, eu sempre fiz a redação com o meu modelo próprio. Eu mesmo criei meu modelo, eu não peguei modelo na internet. É minha escrita própria. Então, isso já me facilitou muito. Tipo, sempre tirar uma nota muito boa na redação do Enem. E eu tô gravando esse vídeo, só pra deixar claro, eu tô gravando esse vídeo antes do resultado do Enem. Ou seja, hoje é quarta-feira, o resultado vai sair amanhã, na quinta-feira. E eu tô gravando antes. Eu não ia gravar hoje, eu ia deixar pra gravar acho que no domingo. Só que como o resultado foi antecipado, eu vou gravar hoje. E aí, gente, só retornando. A minha redação coringa, ela segue o meu modelo de redação do Enem. E, tipo, como eu já falei, é sempre importante você ter o seu modelo próprio. Porque a redação do Enem, ela é uma fórmula. Então, se você tem essa fórmula mentalmente ou escrita mesmo, tipo, no papel, você sempre vai saber o que é que você vai ter que fazer na redação. E aí, eu fiz a redação coringa e eu decorei a minha redação coringa porque isso eu não queria gastar tempo no primeiro dia. E isso me ajudou muito, porque o primeiro dia é muito cansativo, ele tem muito texto, ele tem muita coisa pra você, tipo, ter que resolver. Quando você já tem a redação pronta, tipo, teoricamente pronta, você vai gastar muito menos tempo. No primeiro dia eu gastei acho que 1 hora fazendo a redação e passando a limpo. E aí, agora eu vou ler pra vocês a minha redação, no caso, a redação do Enem do ano passado, não a redação coringa, porque essa aqui tá a coringa. Se vocês perceberem, acho que eu vou tentar mostrar. Ela tem umas partes aqui, tipo, meio que marcado de marca-texto, que é onde eu normalmente colocaria a parte da redação em si, entendeu? O que tá de marca-texto, ou o que tá em tracinho, é partes que eu tenho que colocar, tipo, repertório cultural, a minha parte da argumentação, mais ou menos assim. E essa redação coringa, como eu já falei, eu preparei ela uma semana antes do Enem, tá? Foi na semana do primeiro dia. Aí agora, pra redação realmente do primeiro dia, vocês podem ver, eu praticamente não fiz um rascunho muito bem. Como eu já tinha a redação decorada na minha cabeça, literalmente eu passei 2 dias decorando a porra dessa redação coringa, porque eu queria usar a redação coringa, ela ficou assim. Ela não tem muitos erros. A maioria dos erros estão, tipo assim, em coisas que eu escrevi errado, que eu fui acabando, tipo, trocando por sinônimos, porque eu já tinha usado muito essa palavra. E é isso. Gente, o tema da redação do ano passado, nem eu lembro. O tema da redação do ano passado foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Muita gente achou que era só indígenas, mas era qualquer tipo de povo tradicional. E isso eu tentei, tipo, não deixar muito tangenciado na redação, tanto que eu não usei, tipo, indígenas, quilombolas, eu usei sempre povos, populações, essas coisas assim. E aí, pra começar, pra, tipo, contextualizar, eu não tinha nenhum repertório, assim, sobre indígenas e quilombolas na minha cabeça, que eu conseguisse remeter ao tema, sabe? Então eu peguei um
um que era só direcionado a um dos tópicos, né, dos povos tradicionais, que eram os indígenas. E aí eu consegui graças àquela novela Almas Gêmeas de, acho que é 2006, da Globo. E ela me ajudou bastante. Eu coloquei assim, ó, é a introdução, tá? Na novela brasileira Almas Gêmeas, a protagonista Serena, uma mulher indígena, enfrenta preconceitos e maus tratos dos habitantes de uma pequena cidade ao ingressar no ambiente urbano. Não muito distante, a narrativa da obra se assemelha ao cenário brasileiro atual, uma vez que a desvalorização de comunidades e povos tradicionais ainda é um problema recorrente na sociedade. Você vê que quando eu fui fazer o recorte, eu não deixei só indígenas, eu deixei comunidades e povos tradicionais. Que aí você já puxa o tema da redação e você não tem como tangenciar porque você está mencionando os povos tradicionais, entendeu? Continuando. Sob essa óptica, é evidente que a negligência estatal e o déficit educacional são os principais desafios a serem combatidos para amenizar essa diversidade. Aqui eu já deixei um spoiler do que seriam os meus 2 argumentos, os meus 2 aprofundamentos argumentativos da redação. Continuando, agora é o primeiro argumento, tá? É indiscutível nessa perspectiva que a ineficácia do poder público contribui para esse entrave. Nesse contexto, consoante o artigo 6 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o direito de assistência aos desamparados. Assim sendo, o governo deve garantir os meios para isso, como investimentos e manutenção dessas comunidades, além da conscientização do resto da população. Entretanto, atrelada à ausência de destaque desse obstáculo, esses povoados tradicionais não são uma prioridade para a administração pública, dado a crescente onda de violência contra essas pessoas nos últimos anos, como divulgou uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo. Desse modo, devido à ausência de medidas eficazes, esse problema permanece a existir no cotidiano dessas personagens. Gente, nesse primeiro argumento, eu não estava lembrando de nenhum repertório. Por quê? O que acontece? Na minha redação nota 1000, na minha redação Coringa, no caso, eu boto sempre um repertório e eu coloco algum outro repertório, um dado ou algum fato que eu tenho. Só que eu não estava lembrando de nenhum fato. Só que eu sabia que no governo Bolsonaro, a onda de violência contra povos indígenas e quilombolas, que era o que eu estava muito em mente, só que eu não podia botar só isso, né? Não podia botar só eles dois, porque a redação era mais do que isso. Eram 26 povos diferentes. E eles não falavam que eram esses 26 povos, tá? Deixando bem claro. Era 26 povos, mas eles não diziam qual era. E aí, eu tinha essa informação, eu tinha esse fato, e eu tinha lembrado que eu tinha lido no jornal Globo, ou era no G1. Só que eu não queria colocar o G1, então botei o Globo, porque tanto o Globo quanto o G1, eles divulgam notícias parecidas. E aí, como eu não tinha a porcentagem corretinha, eu botei só a informação por cima, que era que a violência contra esse povo tinha aumentado. E isso aí eu usei como fato, eu não usei como um dado corretamente, sabe? Aí, continuando. Ademais, vale salientar que a falha construção de conhecimento dos brasileiros colabora para esse óbice. Nesse sentido, segundo o filósofo alemão Immanuel Kant, na sua obra Sobre a Pedagogia, a educação é o processo transformador do homem, guiando-o para aquilo que lhe foi apresentado e que deveria ser idealizada a fim de melhorar a sociedade. Isso aqui já foi meu segundo repertório. Contudo, uma vez que o sistema educacional peca em instruir sobre a importância dessas populações tradicionais, tanto para a manutenção da natureza quanto para a preservação cultural nacional, os indivíduos da sociedade não são capazes de visualizar a necessidade disto para o coletivo. E, por conseguinte, corroboram para a permanência dessa problemática. Aqui eu já vim para um outro tópico, né, que é para mostrar o porquê existe a desvalorização desses povos. E aí agora eu vou para a conclusão, tá, gente? Diante do exposto, portanto, é necessário o surgimento de novas políticas públicas. Posto isso, cabe ao governo federal, ou seja, o agente, a maior instância da administração executiva, aí que já foi o detalhamento do agente, que é o que eu sempre utilizo, já que o Enem nunca proibia, no caso, você fazer o detalhamento do agente, e aí já me poupa dor de cabeça de detalhar outros dos 5 tópicos, né, da conclusão. Por meio de verbas governamentais, formular leis de proteção a comunidades e povos tradicionais, para que com isto possa preservar a segurança e a cultura desses cidadãos. Além disso, deve ainda incluir o tópico sobre a relevância desses povos para a sociedade na grade curricular escolar obrigatória, com a finalidade de conscientizar os brasileiros desse valor. Feito isso, será possível amenizar tais desafios e aperfeiçoar as relações sociais, assim como previa Kant. Na conclusão, sempre é importante você, pelo menos, dar uma intervenção que dê para os 2 argumentos, ou 2 intervenções, uma para cada argumento. No caso aqui eu fiz 2 intervenções, uma para cada argumento, e no final eu ainda fiz uma retomada de algum repertório, no caso foi do repertório do segundo argumento, para dar uma finalizada e dar aquele engancho na minha redação. E é isso, gente. Não teve muita coisa. Eu até pensei em começar minha redação com Annie with an E, que é aquela série da Netflix.
Só que eu não consegui fazer um argumento muito bem. Eu lembro que ela tem povos indígenas também na série dela, povos tradicionais também. Só que não consegui fazer um link muito certo com os povos brasileiros quando eu comecei a fazer a redação. E aí eu troquei pra Almas Gêmeas logo na introdução. E aí deu certo. Essa redação passando a limpo em letra de forma deu... Deixa eu contar aqui. Ela deu 58 linhas. E aí, como vocês sabem, a redação é 30, né? Então eu tava muito desesperado. Porque, assim, normalmente eu faço letra de forma, dá umas 45 linhas. E aí eu consigo diminuir pra 30. E dá literalmente 30. Só que 58 linhas, pra mim, é desespero. Então eu tive que diminuir a letra pra ela ficar praticamente, assim, uma formiga minúscula. Ela tinha que ficar no tamanho do microscópio. Porque não dava. E aí eu consegui. E eu ainda fiquei com medo da conclusão. Porque quando chegou na conclusão, eu só tinha 8 linhas restantes da redação. E eu ainda consegui fazer em 6, mesmo diminuindo o meu gancho final, que ia ser Serena, né? Lá do começo da redação. Aí eu deixei Kant, que era mais perto, e eu podia usar a abreviação. Mas eu fiquei com medo, achando que não ia dar, e eu não ia conseguir terminar a conclusão. Eu gostei da redação. Foi uma redação que o tema não estava difícil. Era um tema que eu já tinha trabalhado, acho que no cursinho, não ligado aos povos tradicionais, mas tipo os povos indígenas, essas questões da educação também eu já tinha trabalhado, valorização de outros povos. Então, eu não tava muito com medo da redação nesse quesito, né? Quando eu li o tema eu não fiquei com medo. E aí agora eu vou mostrar pra vocês a redação no Redação Nota 1000, que foi a plataforma que eu mandei pra corrigir. Pronto, gente, aqui tá minha redação, na redação nota 1000. Vocês vão estar vendo aí, porque eu vou mostrar a tela pra vocês, a tela do computador. Aqui tá meu nome, né, minha dissertação, tudo bem certinho. Aqui em cima tá a minha nota. Eu consegui, com essa redação, de acordo com a redação nota 1000, eu peguei 960 de 1000. Eu só vou saber se a nota realmente tá correta amanhã, né, porque o resultado não vai sair hoje. Hoje é dia 8 e amanhã é dia 9. Vocês vão estar vendo aqui, ó, realmente hoje é dia 8, são 2h30 da tarde. E aí, vamos lá. Meus piores erros da redação, literalmente, foram língua portuguesa, ou seja, ortografia. Minha redação sempre perde ponto por língua portuguesa. E aí, o resto, né, no caso. Aí, como é que fala? Na competência 2, o argumento estava produtivo. Na competência 3, estava coerente. Eu articulei bem. Na competência 4, 3 e 4, que pra mim é a mais importante, que é coesão e coerência, argumentação, trabalho com os fatos. Isso tudo o corretor falou que tava bem, que tava tudo bem direitinho. E na competência 5, que é o que normalmente eu tenho mais facilidade de fazer, porque é literalmente só seguir os cinco passos. Agente, detalhamento, ação, modo e finalidade, que normalmente é o que eu tenho mais facilidade, como eu já falei. Eu também tirei os 200 pontos. E aí, o que realmente pegou pra mim, de acordo com a redação nota 1000, foi a língua portuguesa. E agora eu vou mostrar pra vocês. Agora vai ser um outro dia, né, que eu vou mostrar, no caso, amanhã, eu vou mostrar pra vocês quanto é que eu realmente terei na nota da redação. Oi, gente. Pra quem não sabe, ontem eu falei que eu ia olhar a nota do Enem, né, hoje. Só que ela saiu ontem ainda de noite, tipo, meu amigo mandou mensagem pra mim. Faltava acho que uns 20 minutinhos assim pra meia-noite. Ele saiu falando, Edu, a nota do Enem saiu. Eu tava jogando na hora, tipo, porque já era tarde, né. Aí eu tava jogando e o menino falou assim, Edu, a nota do Enem saiu. Eu fiquei, oxi, saiu agora. Aí, tipo, eu saí do jogo, fui olhar, porque eu tava, tipo, nervoso ainda. Mas eu fui olhar, tipo assim... Eu gravei olhando, né, e tal. Não foi uma nota ruim. Foi uma nota, assim, boa. Eu acho que de boa pra excelente ou de média pra boa, alguma coisa assim. Eu não gostei muito da nota, não vou mentir, eu não gostei. Eu achei que o TRI me desvalorizou muito em humanas e linguagens, me valorizou em matemática e natureza, mas me desvalorizou muito em humanas e linguagens. Eu acertei acima de 35 em cada, e mesmo assim eu teria notas abaixo de 700. Mas assim, eu sei que eu não vou conseguir passar no SISU com essa nota, talvez no FIES ou no ProUni, mas no SISU eu não vou passar. E aí eu já tô conformado mesmo, eu já tava conformado desde o dia do Enem, porque meus acertos em naturezas e matemática foram abaixo da minha média do que eu esperava, e eu já tava conformado. Tipo assim, a nota da redação foi idêntica ao que eu já tava achando que ia ser. Foi 960 mesmo. Eu vou mostrar um print aqui pra vocês. Foi o que o Redação Nota 1000 me deu. Eu, por incrível que pareça, achei muito perfeitos do Redação Nota 1000. Eles acertaram. Foi a primeira plataforma que conseguiu acertar minha nota da redação impecavelmente. E então eu recomendo pra vocês, se vocês forem assinar, assinem a Redação Nota 1000, porque a correção realmente foi certeira. E é isso, gente. Não tem muita coisa. Eu já tava conformado com o resultado desde o mês de novembro. Então... é isso, não tem muito o que falar não. É o que eu já pensei que seria e foi o que foi. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, curtir, comentar, dar aquele engajamento, né? Porque, como eu já falei, eu sou um YouTube iniciante e eu preciso desse engajamento. E é isso, gente. Continue acompanhando. Eu não vou estar postando um vídeo toda semana, mas quando der, eu vou estar postando, tá? Pra vocês. E até mais!
E sim, eu começo a redação aqui e eu termino ela aqui. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça sempre faz sentido eu não começar a redação pelo rascunho, eu começo pela folha de atrás. Porque tem mais espaço.